A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Oi, galerinha do terceiro ano. A nossa aula de hoje de História vai ser um pouco diferente. Vai ser destinada para a resolução de algumas questões sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, eu selecionei para vocês 3 questões sobre o conteúdo. Agora, não significa dizer que vocês devam se limitar apenas a essas 3 questões. Vocês podem pesquisar, outras questões na internet sobre o assunto e responder, para aumentar ainda mais a bagagem de conhecimento de vocês, ok? Então, nessa aula, não é necessário copiar nada no caderno, não precisa colocar gabarito no caderno, vocês vão prestar atenção, nos pontos que eu vou mencionar para vocês, certo? Então, vamos para a nossa primeira questão. É do SSA, do ano de 2018. Vocês vão ter que observar a imagem, que já dá para perceber que é sobre o Capitão América. E de acordo com essa imagem, de acordo com o contexto do enunciado, vocês vão assinalar a alternativa correta. O herói das histórias em quadrinho, na capa da primeira edição de 1941, então é importante frisar que em 1941 está acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então, o herói dessas histórias em quadrinho representou o imaginário sociopolítico norte-americano do período. Sobre isso, assinale a alternativa correta. Então, a resposta correta está relacionada a esse imaginário sociopolítico norte-americano desse período. Então, é necessário que vocês tenham em mente que o Capitão América, ele também atende por outro nome. Ele também pode ser chamado de Sentinela da Liberdade. E ele vai representar o patriotismo, ele vai ser um herói corajoso, honesto, inteligente, um líder nato, e ele também vai ser o espelho perfeito de todas as virtudes que vão ser defendidas pelos cidadãos americanos. Então, mediante isso, mediante essa abordagem que eu fiz para vocês, já dá para a gente acertar a questão. Então, o gabarito da primeira questão, letra D. O herói em questão apresentava todas as virtudes defendidas pelos americanos, tais como patriotismo, coragem, liderança e honestidade, sendo o representante do ideal capitalista. Os Estados Unidos é uma importante sociedade que representa esse sistema político-econômico que é o capitalismo. Então, gabarito, primeira questão, letra D. Segunda questão, é do Enem no ano 2012. Eu quis colocar essa questão justamente para vocês perceberem que também está falando sobre Capitão América. Então, esse quadrinho, essa história em quadrinho, já foi tema de questões tanto da UPE, do SSA, como também do Enem. E é necessário que vocês tenham em mente, que vocês compreendam que os primeiros quadrinhos, como eu já falei anteriormente, e não é para esquecer,
Os primeiros quadrinhos do Capitão América vão surgir em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos só relembrar o período da Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 até 1945. Então, esses primeiros quadrinhos do Capitão América, eles vão surgir em pleno contexto de luta contra os regimes autoritários europeus, como a gente pode perceber na imagem, né, que está sendo exibida ao lado da questão. O herói, ele vai combater principalmente o nazismo, que vai ser representado pela figura de Hitler, né? Vocês podem perceber isso na imagem. E esse herói, ele se tornou símbolo norte-americano de luta a favor tanto da democracia como também da liberdade. Então, mediante isso, a capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra, foi o que eu tinha mencionado. Então, que esses primeiros quadrinhos, eles foram produzidos no contexto de luta contra os regimes autoritários, ou seja, contra os regimes totalitários, na Segunda Guerra Mundial. Gabarito, segunda questão, letra B de bola. E vamos agora para a nossa última questão. Terceira questão fala aí sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU. Essa declaração ela foi realizada em 1948 e vocês precisam saber que essa declaração tinha um principal objetivo, que era combater as ideologias discriminatórias de gênero e também de raça. E esse combate, né, teve aí seu auge nos períodos de Holocausto, de judeus e também de eslavos, que eram presos em guetos e também em campos de concentrações nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, se você for analisar as alternativas, elas vão abordar acontecimentos da época, acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Porém, a única alternativa que de fato vai mostrar as questões das origens, né, do campo étnico dessa declaração é basicamente a alternativa D. Então, que diz que a posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacava a questão da execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. Tudo isso durante a Segunda Guerra Mundial. Terceira questão, gabarito, letra D. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês na nossa próxima aula de História.